na nossa dica de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer um backup muito especial e particular. Vou ensinar vocês a fazer um backup do teu sistema inteiro, do teu Windows, com tudo instalado, bonitinho, para dentro de um HD externo, mas não no formato de imagem que você precisa restaurá-lo, mas como um sistema operacional funcional mesmo, tá? Para que você tenha uma duplicata do seu sistema operacional, com todos os seus programas, configurações, funcionando a partir de um pendrive ou de um HD externo. Eu recomendo um HD externo por tamanho, né? Obviamente, velocidade e agilidade. Por quê? Porque, na verdade, você vai conectar isso por uma porta USB. Então, vai ser mais lento do que um disco interno conectado. Não tenha dúvida disso, tá? E é claro, muitas vezes você pode ter um SSD como o teu disco de sistema operacional e você vai fazer isso para um HD realmente externo, tá? Então o HD obviamente vai ser mais lento, por ser externo vai ser mais lento ainda, mas ele é uma emergência, ele é um backup de segurança, tá? Porque ele vai se tornar uma duplicata de todo o teu sistema operacional. Então isso pode salvar tremendamente numa situação em que o teu sistema operacional, por algum motivo, tá, tenha dado alguma pane, né? Deu um PT aí num final de semana e tu tá com um monte de trabalho para terminar, para finalizar, ou coisa do tipo, e você não tem como recorrer, né? Ou utilizar algum tipo de recurso, ou tudo que você já fez não funcionou, e você precisa entregar, finalizar trabalhos e assuntos e assim por diante que ficam pendentes. Nesse caso, você pode dispor desta duplicata do sistema operacional, tá? Que fica um backup de segurança no teu HD externo, tá? Com todos os teus programas que você costuma utilizar. Por exemplo, eu fiz aqui uma simulação colocando vários programas aqui na área de trabalho, né? Coloquei vários programas aqui que nós temos para poder ilustrar como se fosse essa estrutura aqui, né? Com programas, etc. Então imaginem tudo isso aqui, tem que instalar, configurar e assim por diante. Então vamos imaginar que é o seu Windows e você pode executar uma duplicata. Como a gente faz isso? Tá? A gente vai precisar de um programinha chamado Win2USB, tá? Esse programinha aqui. Por quê? Porque o Windows não consegue, eu não consigo instalar o Windows diretamente no HD externo ou num pendrive, ou seja, o Windows não instala naturalmente, né, no seu padrão, ele não faz uma instalação para um HD ou um SSD externo, tá? Ele só consegue instalar em discos internos, que estão conectados em portas SATA ou em slots M.2 ou socket M.2, como queiram, tá? Para SSDs ou até um SSD conectado em PCI Express. Mas eu consigo, utilizando o Win2USB, efetuar, tá, um processo de instalação, mas no nosso caso aqui, eu não quero instalar o Windows, eu quero duplicar, eu já quero deixar esse Windows, exatamente esse Windows que eu tenho aqui na minha tela, tá, que está instalado no meu computador, eu quero uma duplicata dele. A maioria das pessoas tem um HD externo, tá? Então esse procedimento pode ser muito, mas muito útil, tá? É um backup de emergência de todo o teu sistema de forma operacional, que você plugar, conectar e ele já carregar. Tá? Isso pode te ajudar e pode te ajudar muito. Como que a gente faz isso? Bom, eu preciso do programa o Win2USB, como eu falei aqui para vocês. Onde eu pego ele? Eu posso vir aqui na internet, vou vir aqui no nosso amigo Google. O nome, digitem Win2USB, ele vai aparecer aqui links, botem free. Tá? Vai aparecer o primeiro link aqui, tá? Você já pode clicar, que ele já vai levar vocês para a Haswell Software, que é a empresa que desenvolve ele. Está aqui a versão paga, né? Que eu tenho aqui para ele. E tem aqui a versão free, ó. Está na versão 8.2 no momento que eu gravo esse vídeo. Então você faz um download dela aqui, aqui o arquivinho, abre ele, instala, de boa, tranquilo. Tá? Ele é free, está aqui o programinha instalado. Você executa o programa, vamos abrir o programinha aqui. Ele tem 3 modos, tá? Eu não vou entrar em detalhes, o modo que a gente precisa é esse aqui, ó, Win2Go USB. Instalar ou clonar, é o que eu quero aqui, ó, clonar o Windows em uma unidade USB com Windows portátil, Windows to Go. Vou clicar nela. Aí aqui ele pergunta, selecione a fonte da instalação. A fonte da instalação é o próprio Windows, então eu vou clicar aqui e vou selecionar, ó, Windows atual. Seleciona aqui o teu Windows atual, que é o teu Windows está na máquina. Eu tenho um Windows 10 Home Single Language, tá? E aqui embaixo ele pergunta, selecione a unidade de destino. Eu tenho um HD externo de 1 TB que eu conectei. Está aqui para a gente fazer o nosso experimento.
Então, conectei ele aqui. Aí a partição é formato GPT para o arquivo. Por quê? Porque ele vai pegar a mesma partição, o mesmo esquema de particionamento que já está no teu disco interno. Mantenha. O modo instalação é modo legado, tá? Que é o modo padrão. Senão ele vai criar aqui unidades virtuais de disco. Não é o que a gente quer. A gente quer uma instalação padrão mesmo. Tá? Então, em disco virtual você não precisa se estressar. Dados adicionais também não são necessários porque eu estou fazendo isso para a própria máquina. Isso seria se eu estivesse fazendo esse to-go para levar para um outro computador. Nosso caso aqui é fazer um backup para o meu próprio computador. O clone setor a setor, tá, é para copiar toda a estrutura do disco. Então ele vai copiar, se o teu disco tiver 500 GB, ele copia 500 GB, mas se tu só tiver, digamos, 60 GB usado, olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, 60 GB usado, tá, ele vai copiar os 500 GB. Então, a menos que exista uma necessidade, que normalmente não é a mais comum, você não utiliza esse setor aqui. O BitLocker, tá, que é a ferramenta da Microsoft que criptografa a tua unidade, ela só vai poder ser utilizada. Ó, eu vou tentar ligar ela, olha o que vai acontecer. Ele vai dizer, ó, o recurso não está disponível na versão grátis, que essa é a versão gratuita. Aí você tem que comprar a versão dele, tá? Esse procedimento aqui também, vale a pena lembrar, que ele só faz com as versões do Windows 10, tá? Ou 11, Home, a versão gratuita, só Home. Você tem que ter um Windows 10 Home, Home Single Language, tá? E assim, como a maioria das pessoas tem a versão Home do Windows, tá? A versão gratuita vai possibilitar efetuar o procedimento. Se você tiver uma versão Pro ou Enterprise, bom, aí você vai ter que comprar o software, não vai dar para utilizar a versão gratuita. Tá? Mas como a grande maioria das pessoas que compram notebooks e computadores, tá, vem uma versão do Windows instalada já, né, na sua compra, e essa versão sempre costuma ser uma Home ou, o mais comum, a Home Single Language, então vai funcionar para a maioria das pessoas. Eu vou clicar aqui no prosseguir. Ele vai dizer que o disco escolhido, né, o meu disco externo, vai ter que ser formatado. Então o que você tem que ter em mente é assim, tu tens um HD externo, copia os teus dados para um outro lugar, tira do HD externo, depois tu pode devolver para o HD externo. Tá? Depois você pode efetuar, aí você pode criar uma pasta lá, dentro, porque ele vai criar a estrutura do teu Windows, tá? De todo o teu C dentro do teu HD externo. Aí depois tu cria uma pasta lá, HD externo, e joga todos os teus dados de backup lá para dentro. Tá? Então, lembre-se, ele vai formatar o teu HD externo. Então, tira os teus dados antes de fazer o procedimento. Aí depois você devolve. Vou dar um sim aqui para ele. Tá? E ele está fazendo o processo. Está calculando aqui o tempo estimado para ele utilizar. Tá? Aí, ele já diz aqui, ó, eu posso optar aqui para desligar o computador, né, quando a operação for concluída. E ele vai efetuar o processo de criação. Isso demora, tá, um tempo, não tenha dúvida disso. Ó, ele já está dando ali, ó, clonando. Tá? Está calculando ainda o tempo estimado, mas está fazendo a clonagem. É óbvio que você está trabalhando com HD externo, então isso pode demorar alguns minutos. Tá? Isso vai depender muito da tua máquina, vai depender se tu está clonando de SSD para HD, né? Ou vamos supor, tu tens um SSD clonando para o outro SSD externo, é mais rápido. Mas você tem um HD interno clonando para outro HD externo, é mais lento. Tá? Então vai depender muito do que você estiver efetuando o processo. Ele está fazendo os cálculos dele ali, isso demora realmente um tempo. Tá? Estou olhando aqui para o HD externo, está funcionando normal, está dando sinais. Ele está efetuando o processo de clonagem. Eu vou aguardar o processo de clonagem finalizar. Ó, tá dando ali, ó, olha lá o tempo, ó, 46 minutos para ele terminar de fazer a clonagem. Tá? Então, obviamente, eu vou esperar ele finalizar a clonagem. Quando ele estiver perto de, quando ele finalizar, eu volto para mostrar o resultado para vocês. Tá, voltamos aí. Muito bem, a clonagem está finalizando. Vocês podem perceber que daqueles 46 minutos, ó, estamos em 30 minutos. Está em 98%. Está dando aqui um minuto ainda restante. Então, esse tempo ele vai ser variável, tá? Então, o tempo que ele der lá, digamos, de início, de repente ele vai lá 1 hora e pouco, vai cair, tá? Não dá para dizer se vai cair sempre igual, mas vai cair, ó. A operação foi concluída em 30 minutos, era 46, em praticamente 15 minutos a menos, né? Quer 16 alguma coisa, vamos colocar aí 15 minutos a menos, tá? Então, basicamente 1/3 do tempo, então tem um parâmetro, digamos. Tá? Então, ele finalizou aqui. Aí, o que eu vou fazer? Se eu der um INCIE aqui agora, tá? Nós podemos observar aqui, ó, o meu SSD,
que é um M.2, que tem o Windows instalado, está aqui, ó, é um SSD de 250 GB, 237, que é o padrão dele, 237, 238, um disco de 250. E eu tenho aqui a unidade de 1 TB, que equivale a 931 GB dentro do sistema, ó, que ela está exatamente igual, podemos olhar aqui, ó, essa estrutura que ela tem aqui dentro do HD de 1 TB, e se eu olhar aqui, é a mesma coisa, tá? Ele já fez uma clonagem, então eu já tenho uma clonagem, tá, exata, uma duplicata exata. Então o meu disco C está duplicado exatamente no disco G, mas não somente os arquivos, o sistema operacional, o boot de carregamento. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês como vocês carregam ele, porque o dia que der um problema, tá aí, o que eu faço? Como é que eu vou fazer esse sistema funcionar? Tá? Então, o primeiro passo é fazer a clonagem. Aí eu tenho aqui o sistema, eu posso vir aqui, né, clicar aqui de novo, pasta, e criar uma pasta aí, HD externo, por exemplo. Tá? E coloca todos os teus dados aqui de volta, aqui dentro. Não mexe nessa estrutura, não apaga nada da estrutura, porque isso aqui é uma duplicata do teu C. Tá? A estrutura que está lá naquele C. Então cria uma pasta HD externa e coloca todos os teus dados aqui dentro. Pronto, beleza? Está resolvido. Tá? Então, a clonagem já foi feita. Tá? Agora eu tenho que reiniciar o computador e eu vou mostrar no reinício o que você tem que fazer para poder carregar, tá, o teu sistema operacional duplicado, caso o seu sistema operacional principal dê problema. Tá? Então, vou reiniciar a máquina agora, vou fechar o programa e já voltamos aí. Muito bem, pessoal. Reiniciei o computador e aí o que acontece? Cada placa-mãe tem um menu de boot, que a gente chama, que você pode, logo que você reinicia a máquina, quando você manda o teu Windows reiniciar, que ele apagou a tela, você pode começar a apertar essa tecla. A placa-mãe que eu estou usando aqui é uma placa-mãe da ASUS. O menu de boot da placa-mãe da ASUS é F8. Placa-mães da Gigabyte, por exemplo, o menu de boot é F12. Tá? Tem outras placas-mães como MSI, tá? ASRock, o menu de boot é F11. Notebooks, por exemplo, da Dell e da Acer, o menu de boot é F12. Tá? Estou exemplificando. Você teria que procurar na internet qual é o menu, qual é a sua placa-mãe, né? Descobrir sua placa-mãe. Tá? E com isso você iria iniciar o seu menu de boot. Então eu apertei aqui o F8, ele está dizendo, ó, please select boot device. Percebam aqui que eu tenho várias unidades, tá? E observem aqui, ó. Você vai procurar por isso aqui, ó, Windows Boot Manager. Por quê? Porque normalmente você vai fazer aquela duplicação, né? E seu Windows, como eu falei nos últimos 5 anos, ele deve ser um Windows que já está numa placa-mãe padrão UEFI, então ele trabalha em GPT. Lembra que a gente estava lá, ele estava em GPT. Quando trabalha em GPT, é criado um gerenciamento de boot do Windows, chamado Windows Boot Manager. Então eu tenho aqui, ó, o Windows Boot Manager de um cara chamado NX256, que é o meu SSD, M.2 do computador, e tem um outro Windows Boot Manager do WDC WD10SPZX, tá? E o código de série dele, que é o meu HD de 1 TB da Western Digital. Tá? Vejam bem que eu tenho aqui a opção do HD só, sem a configuração, só para dar boot pelo HD, só que não vai dar porque ele foi configurado de GPT. E tem aqui também no meu SSD. Então esqueçam a unidade, vai pelo Boot Manager da unidade, não somente pela unidade. Então eu estou aqui, ó, Windows Boot Manager do meu HD. Externo, vou dar um Enter sobre ele, tá? E agora ele vai fazer o carregamento. Está dando o logo da placa-mãe da ASUS e ele deve começar a fazer o carregamento. Ó, já começou a carregar, tá vendo? Só que, claro, gente, isso aqui é um carregamento feito a partir de uma porta USB. Então, isso não é a mesma coisa que está carregando a partir do teu disco interno, seja um HD ou um SSD. Porque até no HD interno vai ser mais rápido que um HD externo, tá? Conectado. Então, eu vou esperar ele carregar. Olha, está abrindo aí, vamos ver se... Não, está fazendo troca de tela só, mas ele demora para fazer o carregamento, tá? Para ele liberar. Se fosse o outro no SSD, vamos supor, o natural da minha máquina, já estava carregado, já estava lá no trabalho, já estava trabalhando. Tá? Estava operando na máquina, mas assim ele continua fazendo o carregamento. Então vou aguardar ele terminar o carregamento. Quando ele terminar o carregamento, tá? Eu volto aqui para a gente continuar. Muito bem, pessoal. Estou dentro do sistema, terminou de carregar. Deu em média 1 minuto e meio, tá? Mais ou menos, para que ele fique... Porque assim, ele termina, quando ele abre a área de trabalho, não esqueça que ele ainda está carregando.
Tá? Isso é como acontecia antigamente, os Windows, que a gente carregava os Windows, os HDs lentos. Então, a área de trabalho aparece e você vai tentar operar, mas ele fica lento. Então, você tem que esperar, tá? O HD externo realmente terminar de fazer o processamento da inicialização do Windows, mas eu estou aqui dentro do Windows. Ó. Então, o que acaba acontecendo? Estou aqui dentro do Windows, estou aqui os meus programas, né? Vou abrir um programinha aqui para ele carregar. E, obviamente, isso vai demorar mais do que demoraria se ele estivesse utilizando o SSD. Tá? Aí ele também está procurando updates do programa. Está fazendo o carregamento. Deixar o programinha carregar. Então você tem que ter um pouco de paciência, porque você vai estar operando a partir de um HD externo. Né? Então, vou clicar aqui, eu não quero, só quero continuar aqui, checar aqui. Vou continuar, está aqui o programa aberto. Ó. Pronto, o programa está funcionando. Agora eu vou dar vou aqui no Explorer, meu computador. Observe o que acontece. Tá? Isso pode assustar um pouco você. Não está acostumado. Ele vai mostrar aqui o C da minha máquina, tá? Tá aqui, ó, o C com um HD de 931 GB. Então tá realmente carregando a partir tá rodando a partir do meu HD externo. Show de bola, funcionou. Mas cadê as minhas outras unidades? Cadê o meu outro sistema, que é o meu SSD? Cadê as outras unidades que eu tinha, que a gente estava vendo antes, quando eu mostrei para vocês? Tá? Eles não estão disponíveis. Tá? Isso muitas vezes acaba acontecendo porque o próprio programa, a função dele, tá, é impedir o acesso às unidades. Tá? É uma característica. Você pode até desmarcar isso dentro do programa, tá? Quando você efetua o procedimento. Então, o que acaba acontecendo? Se, e provavelmente como é padrão, é default do programa lá do Windows USB fazer isso, você vai ficar sem acesso aos discos. Como você vai fazer? Muito simples. Você vai clicar com o botão direito aqui no teu iniciar, vai clicar em gerenciamento de disco, tá? E tá vendo aqui, ó, o disco está offline, ó. O meu SSD M.2 está offline. O meu disco, que eu tenho um disco de 1 TB na máquina interno, está em offline, tá? Aqui eu tenho na minha estrutura que eu tenho, e eu tenho um SSD SATA também, que também está offline. Então tem um SSD, esse aqui é o meu SSD SATA 223, aqui é o meu HD de 1 TB e aqui está, vamos pegar aqui, e aqui de 238 está o meu disco do sistema, meu SSD M.2. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou colocar online. Ó, pronto, tá vendo? Ó, esse computador, já tem os dois sistemas aqui, ó. Tá aqui o meu sistema do meu HD de 1 TB e tá aqui a minha unidade de disco que eu tinha, que é o meu M.2, tá? Então, todo disco que você quiser acessar, eu quero acessar o meu HD, o meu SSD, por exemplo, aqui, SATA, online, ó, tá aqui o conteúdo dele, tá vendo? Ó? Já tá aqui e quero acessar o meu HD online. É só você clicar em cima e botar online. Pronto, você tem acesso aqui aos arquivos, tá? Da estrutura dele. Tá tudo aqui dentro, ó. Drivers, tá tudo certinho. Você tem acesso, porque você vai precisar disso, né? Você vai precisar do acesso, tá? Dos discos que estão, porque o que vai acabar acontecendo? O teu sistema original que está aqui, que é o teu tá? O teu SSD, aqui no meu caso meu SSD M.2, está com problema. Tem um pau lá no Windows, lá, pegou um vírus, alguma coisa que aconteceu. Só que os teus dados podem estar aqui dentro, sim, para você poder acessar aqui na tua pasta usuários, né? A pasta aqui dos usuários, aqui teus documentos, e assim por diante. Está aqui, documentos, vídeos, imagens, etc. Ou tu pode ter informações que estão em mais de uma unidade ou outra partição que está aqui. HD dados, tu precisa buscar uma informação que está aqui, relacionado a um dos arquivos que você tem. Então você vai poder ter acesso. Então, para que você tenha acesso, você vai clicar com o botão direito, clicar em gerenciamento de disco, poder liberar. Pronto, as unidades estão aqui, ó. Estão disponíveis para poder você fazer o acesso. Tá? Então tem esse detalhezinho, esse pulo do gato que você tem que fazer para que você depois não se desespere, né, com o que vai acabar acontecendo. Tá aqui o programinha, ó, até o próprio Windows USB rodando a partir da própria unidade. Ó. Vou abrir ele aqui só para ilustrar para vocês. Ó, tô dentro dele. Aqui, ó, selecionar a fonte. Ó.
de estrutura. Aí o que acaba acontecendo? Ó, o Windows atual, ó, ele aceita a estrutura do Windows atual, pede para mim selecionar uma unidade. Aqui, né? Claro, eu teria que selecionar, vamos supor, eu vou selecionar o único disco que ele considera aqui como selecionável seria o meu SSD M.2, tá? Aqui na minha estrutura. Aí ele teria aqui o processo, eu efetuaria o processo novo, claro, eu não vou efetuar. Tá? Na versão paga do WinUSB, o lance dos discos ali, né, dos discos aparecerem ou não, ele pode ser selecionado. Na versão gratuita não tem a opção para selecionar. Tá? Então, quando é pago, eu posso optar por já apresentar os discos, né? Em vez de deixar os discos ocultos e ter que ir lá. Como você vai usar provavelmente a versão free, tá? Como eu ensinei vocês aqui, você vai ter que clicar com o botão direito no gerenciamento de disco e só clicar com o direito em cima de cada unidade ali, botar ela online e você tem uma duplicata do seu sistema operacional. Então, tá? É um procedimento para emergência, para que você possa utilizar ele quando o teu Windows principal ir para o beleléu. Tá? Pode salvar a sua pele em muitas situações. Já teve clientes meus, advogados, dona de casa, engenheiro, representante comercial, que eu já fiz o procedimento. Olha, assim, compra um SSD, compra um HD externo, traz aqui, vou fazer o procedimento, fiz o processo para o cliente, etc. Tal, e o cara usou. Tá? Metade dessas pessoas já disse que não, mas eu tive que usar realmente. Aconteceu lá um problema lá, eu não estava indo, usou, trouxe. Fez o que tinha que fazer, depois trouxe a máquina para mim, ó, tinha que formatar, instalar, configurar, deu um problema lá, mas salvou a pátria do cara. Então é um procedimento que você pode fazer, tá? Você mesmo, com um pouco de atenção, e efetuar o processo e duplicar o seu disco. E aí você tem uma duplicata exata, né? Um backup operacional, um backup, como a gente chama, um backup online, do seu sistema operacional para quando você precisar, com todos os seus programas, com todas as suas configurações, já para que você possa continuar o teu trabalho de onde você parou quando o teu Windows deu algum PT até você poder levar para o seu técnico de confiança, né? E ele poder fazer o sistema operacional, formatar, instalar, configurar e botar a tua máquina para que ela volte à operacionalidade. Espero que tenham gostado desta dica, ela pode realmente lhe ajudar bastante. Não esqueçam de deixar o like, se vocês gostaram. Compartilhem com outras pessoas, para que outras pessoas possam saber também como funciona esse sistema. Tá? Toque o sininho lá das notificações para ajudar a comunidade da Mais Informática a continuar crescendo. Abraço a todos, até a próxima.